Vou resolver uma dúvida que muitos profissionais me ligam, muitos profissionais me mandam e-mail que eles não sabem quando utilizar uma dose projetada de ruído. Sou Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional, engenheiro de segurança do trabalho. Muitos deles falam assim: ah, Thiago, o meu equipamento faz a dose projetada, eu posso utilizar? Nem sempre. Por quê? O que é uma dose projetada? Primeiro, vamos voltar lá no conceito de dose. O limite de tolerância para ruído ele é dado em dose, e esse limite corresponde a 100% de dose. Então, o limite para ruído é 100% de dose. Imagine a seguinte situação: você colocou o equipamento no início da jornada do trabalhador e por algum motivo ou outro você teve que retirar esse equipamento 2 horas mais cedo. Ou seja, você tirou antes de terminar a medição. Nesse caso, será que eu posso utilizar uma dose projetada de ruído? Depende. Primeira coisa, temos que entender muito bem 3 conceitos. Quais são eles? Tempo de medição. O que é o tempo de medição? O tempo de medição ele corresponde exatamente ao tempo que você fez a medição. Lembrando que essa medição ela pode ser de 1 hora, ela pode ser de 2, de 3, de 8 horas, de 10 horas, de 12 horas. Isso tudo vai depender de um outro conceito, que é o tempo de exposição. O tempo de exposição ele corresponde exatamente ao tempo que o trabalhador fica exposto ao ruído. Por exemplo, se um trabalhador ele tem um tempo de exposição de 8 horas, qual que deveria ser o tempo de medição? O ideal é que seja também 8 horas, que o tempo de medição ele seja exatamente igual ao tempo de exposição. E tem o terceiro conceito, que é o tempo de jornada, que é o tamanho da jornada, o tempo de jornada. Muitas das vezes o trabalhador ele pode ter uma jornada de 10 horas, porém ele tem um tempo de exposição ao ruído de 8 horas e em alguns casos esse tempo de medição, por algum motivo ou outro, ele foi menor do que o tempo de exposição, vamos supor que ele foi 6 horas. Aí vem a questão: eu posso utilizar a dose projetada quando? Primeiro, vamos considerar o seguinte: se a exposição do trabalhador foi algo em torno de 8 horas, a exposição do trabalhador durante uma jornada é 8 horas, porém, eu só avaliei 6 horas. Vamos supor que eu tive que pegar um ônibus mais cedo, tive que sair mais cedo da empresa, e aí eu avaliei somente 6 horas. Eu posso utilizar a dose projetada? Depende. Se o período não amostrado aqui, que foi de 2 horas, ou seja, de 6 horas para 8 horas, 2 horas. Se o período em que eu não fiz a medição, o ruído, ele é similar, ele é aparentemente igual ao restante da jornada, aí sim eu posso fazer a dose projetada. Por que eu posso fazer a dose projetada? Porque a dose é um conceito linear, por isso, então eu posso projetar ela. Voltando ao raciocínio, eu avaliei 6 horas, foi meu tempo de medição. Porém, o tempo de exposição, ele era 8 horas. Eu posso fazer a dose projetada? Se o ruído, no que eu vou chamar de período não amostrado, que corresponde a 2 horas, se ele for similar, aparentemente o mesmo, aí sim você pode fazer a dose projetada. Ah, Thiago, o ruído é completamente diferente. Ele não é igual nas 6 horas, ele pode ser mais, ele pode ser menos. Aí eu posso utilizar a dose projetada? Nesse caso, não é recomendado você utilizar a dose projetada. Terceiro conceito: quando não utilizar a dose projetada? Imagina que a jornada do trabalhador, melhor dizendo, que a jornada do trabalhador era 8 horas, mas a exposição era exatamente 6 horas. Só que nas outras 2 horas ele ficava no ambiente administrativo. Então, nesse caso, somente as 6 horas de medição, que está correspondendo a 6 horas de exposição, já foi avaliado. Se você não avaliar, ou se você avaliar, tende a dar o mesmo resultado, porque
a exposição já teria acabado, ok? Tiago, como que eu faço uma dose projetada? Vamos pegar esse exemplo que está aqui, ó. O trabalhador, ele estava exposto a 6 horas, estava dando 88% de dose, só que ele fica exposto 8 horas. Nesse caso, é só você fazer uma regra de 3 simples. Aquela mesma regra de 3 que você aprendeu lá na 6ª série, uma regra de 3 simples. Se 6 horas está para 88%, 8 horas vai estar para X. Aí você vai fazer a multiplicação cruzada. Se os seus cálculos estiverem corretos, você vai chegar a 117,3% de dose. Fazendo isso, você fez o quê? A dose projetada. Lembrando que você só pode fazer isso se o ruído nas 2 horas ele for similar àquelas 6 horas já amostrado. Se não for, você não pode fazer projeção de dose ou dose projetada. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal Antecipar Digital no YouTube, ou se você quer receber áudios todos os dias de higiene ocupacional, ou então de empreendedorismo na área de saúde e segurança do trabalho, se inscreva no meu grupo no Telegram, que aparece na descrição desse vídeo aqui logo abaixo.